Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Páginas Soltas. Estou muito feliz de estar de volta com essas nossas conversas dominicais, né? Eu amo muito de paixão gravar, né? Porque eu sinto falta de conversar e, enfim, acompanhe que o canal deve ter visto que eu lancei um vídeo na terça-feira falando sobre o meu sumiço, também comentando sobre as primeiras leituras que eu fiz agora em 2025. Bom, espero conseguir manter, né, o nosso periódico e tal. A vida é uma loucura, mas agora que tudo se acalmou, consegui ajeitar quase tudo da mudança, a gente vai conseguir contornar isso. Dezembro também eu gravei poucos vídeos, né? Acabou saindo meio quebrado porque estava trabalhando também para conseguir pagar essa mudança, diga-se de passagem. E é isso, vamos lá então conversar sobre dois livros, que são dois livros que eu li em sequência e que estranhamente trabalham o mesmo assunto, né? Trabalham o mesmo tema, que é então as dores do amadurecimento, né? As dores do crescimento, como muita gente fala. E os dois livros, mesmo que tenham 50 anos os separando, trabalham a dificuldade de se ter 25 anos e de você achar o seu lugar no mundo, né? E o primeiro deles que eu vou falar aqui pra vocês é um livro que já é considerado um mega clássico lá da Espanha, que é então o Nada, da Carmen Laforet. Esse livro tá fora de catálogo aqui no Brasil. Apesar de ser um livro que tá esgotado nas edições, né, de livraria normal, etc., é um livro que saiu pela Tag, então você pode encontrar aí alguma versão usada, alguém revendendo a edição da Tag. Esse livro aqui saía no Brasil pela Alfaguara. Ele teve a tradução do espanhol para o português da Rúbia Prates Goldoni, né, eu não conheço, e tem um prefácio aqui do Vargas Llosa. Inclusive esse prefácio é um prefácio bem curtinho, um prefácio de quase 2 páginas só. Bom, esse livro aqui eu tenho contato com ele quando eu leio um livro da Rosa Monteiro, que agora eu não vou lembrar qual é, que ela menciona muito, ela fala muito bem desse livro, e eu fiquei muito curioso porque, como vocês sabem, eu amo a Rosa Monteiro. Tudo que ela fala pra mim é uma ordem. Eu fui atrás e aí certo dia eu tava no sebo, eu tenho até aqui o valor que eu paguei nele, sabia, gente? Não tenho? Enfim. Mas eu achei ele num sebo, paguei, devo ter pago R$10, algo do tipo. E aí eu comprei e deixei ele aqui na estante. Eu tenho ele já tem um tempão. E certo dia, tava sem saber o que ler, bati o olho nele e falei assim, vem cá. E, gente, eu vou falar pra vocês que me surpreendeu muito. Eu pensava que ia ser uma outra coisa, pensava que, enfim, ia ser uma outra história. Só que, na verdade, aqui no Nada a gente vai acompanhar a história da Andrea, que é uma jovem ali que os pais acabaram de morrer, né? Ela é órfã. E ela é do interior e ela se muda pra Barcelona logo após o fim da Guerra Civil Espanhola. Então, pra quem conhece aí de história, sabe como a Guerra Civil Espanhola foi um negócio que assim, destruiu e detonou o país, e não só o país, todas as famílias. Eu teve um livro que eu li ano passado, que inclusive foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, e um dos melhores livros que eu li na vida, que é o Cupim, que também trabalha como a Guerra Civil Espanhola afetou ali a vida de uma família. E eu acredito, depois de ler o Nada, né, que eu não duvido nada que o Cupim tenha se inspirado bastante no Nada, tá? Porque o Nada é um livro de 1944, ou seja, um pouco depois ali do final da Guerra Civil Espanhola. E assim, gente, esse livro é aquele tipo de livro que você começa, assim, sem dar muita coisa. E esse é aquele tipo de livro que, assim, ele não promete nada e entrega tudo. Porque o que a Carmen Laforet faz aqui, ela vai contar uma história muito simples, que é uma história de órfã, que chega na casa da avó numa grande cidade porque ela quer fazer faculdade, etc. Ela vai cursar letras. Quando ela chega na casa da avó, que inclusive é a primeira cena já que abre o livro, ela percebe que a casa da avó é uma casa ali muito decadente, uma casa quase como se fosse assombrada, né? A forma como a Carmen Laforet vai descrevendo essa casa logo no início desse livro dá uma sensação, assim, muito daquelas casas góticas que a gente encontraria, por exemplo, num romance da Shirley Jackson. E então a gente vai acompanhar a Andrea ali morando nessa casa, que é uma casa super soturna, uma casa que não entra luz e tá tudo abandonado, né? A família dela está em decadência, né? Diga-se de passagem. Ela vai ter que lidar com a tia dela, que é uma mulher muito amargurada com a vida, muito amargurada, uma mulher muito cruel, muito perversa, assim. Vai ter que lidar com os dois tios dela, que são dois homens, assim, completamente destroçados mentalmente por conta da guerra civil, né? Então, assim, eles vivem em estado de guerra, os dois, porque o que acontece é o seguinte, um desses tios é casado com uma mulher que provavelmente a gente supõe, né? E aí para saber se aconteceu mesmo ou não, você vai ter que ler, que supõe-se que essa mulher com qual um desses tios é casado teve um caso com outro tio, e aí começou a confusão e os dois nada bem da cabeça também, né? Para complementar a situação, existe uma criança que mora dentro dessa casa também, a criança é jogada às traças, porque ela é filha desse tio com essa mulher aí meio misteriosa.
E também tem uma empregada que ninguém sabe por que diabos essa empregada ainda está nessa casa, porque com certeza o salário ela não recebe. Essa família é o pano de fundo da história da Andrea, e sem contar também que a própria Barcelona também é um personagem dessa história, né? Essa cidade ali que foi completamente devastada por essa Guerra Civil Espanhola. E assim, uma das coisas que mais impressiona no Nada é porque ele é um livro com uma linguagem muito cristalina. Então, a Carmen Laforet, ela não vai ficar fazendo ali grandes coisas rebuscadas com a linguagem, não. Ela é tudo muito cru, muito direto. E impressionante também porque eu acho que se tivesse um outro tom para contar essa história, ela ficaria muito piegas, ela ficaria muito clichê. Então, a Carmen Laforet, ela pega ali um plot, né, que foi muito usado no século XIX, diga-se de passagem, de decadência de família, e no início do século XX também, e ela consegue construir uma narrativa completamente diferente. É um livro que, por vezes, parece um livro de terror, mas na verdade é um grande romance existencialista. É um livro que pega um pano de fundo histórico e transforma uma questão universal, que é sobre essa questão de quem a gente é, né, e do que a gente quer ser. O livro todo é um grande questionamento da Andrea em relação a isso, né, um sentimento de vazio, um sentimento, eu acho que existe palavra melhor para descrever isso, mas um grande sentimento de nada. E a maneira como isso vai se desenrolando ao longo dos acontecimentos daqui dessa história é muito impressionante, porque em nenhum momento ele tem, assim, um grande ponto de virada, nem nada disso, mas é um livro que ele vai caminhando muito bem, sabe? E ao mesmo tempo, você não sentir os questionamentos que essa personagem tem, porque todo mundo passa por isso, né? Todo mundo aí que já chegou na casa dos 20 e tantos anos passa por isso, né? Quem é adulto hoje em dia passa por essas questões existenciais, essas questões, por exemplo, de pensar sobre a família, de pensar também sobre as amizades, né? As pessoas que vêm e que ficam na nossa vida, as pessoas que vão embora da nossa vida também. Enfim, é um livro brilhante, é uma leitura super rápida. Eu pensava que ia ser aqueles livros cheios de rococó, etc e tal, mas não, gente. Isso daqui é literatura contemporânea na veia, assim, me surpreendeu muito, muito, muito. A escrita da Carmen Laforet é realmente crua, direta, assim, e é uma coisa que eu amo, sabe? O autor que não quer ficar fazendo aquele blá, 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 sabe? Com a linguagem, não, quer contar uma história, e eu acho, dizendo mais uma vez, de que se tivesse esse rococó todo aqui na escrita, por exemplo, esse livro seria outra coisa, seria um livro muito mais chato, e um livro que teria caído talvez no esquecimento. Enfim, fica aqui a dica do Nada, como eu falei pra vocês vão encontrar em sebo, né, ou encontrar a versão da tag aí, alguém revendendo, etc, não sei se tem disponível ainda. A edição da tag é uma edição bem bonita, inclusive uma capa dura, verde e tal, mas eu gostei bastante aqui dessa edição, gostei bastante da tradução, assim, acho que faz jus à escrita da Carmen Laforet. E, enfim, gente, fica aqui a dica para você que tem 20 e tantos anos, vale muito, 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 muito a pena dar uma olhada nesse livro aqui. Eu vou deixar o link da Amazon, porque pode ser que tenha alguém revendendo lá, para vocês darem uma olhada. E aí, logo em seguida, eu li esse livro, que eu tenho ele também, ó, há muito tempo. Eu comprei na época da pandemia, que foi para ajudar as editoras pequenas, né, que eles fizeram saldões, etc, que é da editora Numa, que é uma editora carioca, inclusive, que é então esse livro norueguês aqui, chamado Ingênuo Super, do Erlend Loe. Eu acho que é assim que se fala, não sei, pode ser que esteja errado. E aqui também mais uma história sobre dores do crescimento, gente. Mais uma história sobre o que é ter 25 anos. Só que, como eu falei pra vocês, esse livro aqui é de 44 e o Ingênuo Super é de 1996. Ou seja, a gente tem aí 50 anos separando esses dois livros. E, gente, esse livro aqui é outro livro sensacional, só que muito mais engraçado, né, e menos pesado do que o Nada. Porque aqui nesse livro a gente vai acompanhar um personagem que não tem nome, mas ele tem ali 25 anos e ele também não sabe o que fazer. Só que ao contrário aqui do Nada, onde a gente tinha um país e uma família devastada por um acontecimento histórico catastrófico, aqui tudo é muito tranquilo, muito suave, como vocês devem imaginar, né? Ali para aquelas bandas nórdicas do mundo. Tudo muito suave, muito tranquilo, ele vive uma vida ok, ele acabou de sair do mestrado, porque ele não sabia muito bem o que ele queria fazer. E a gente vai então acompanhar esse garoto, né, esse homem, homem, não sei nem qual é a expressão correta, mas eu vou dizer um homem, né, esse homem de 25 anos, tentando achar o seu lugar no mundo. Esse livro aqui, assim como Nada, é um grande livro existencialista, claro que de maneiras muito diferentes, mas uma das coisas que mais me pegou quando eu tava pensando sobre a relação entre esses dois livros é de que também aqui no Ingênuo Super a gente tem uma escrita muito cristalina. Eu vou mostrar pra vocês como é, tipo assim,
são frases curtas, né, parágrafos curtíssimos, e como Erland Lowe vai desenrolando, né, todos esses questionamentos do personagem, é muito engraçado, né, ele fica trocando fax o dia inteiro com um amigo dele que tá numa estação ali meteorológica, ele acaba conhecendo uma criança que ele acaba virando amigo dessa criança também, ele vai fazer uma viagem que vai influenciar a vida dele, vai fazer com que ele pense mais ainda sobre a própria vida. E assim, esse livro aqui é um livro que eu particularmente recomendaria, e pra mim fez muito sentido, porque eu não sabia sobre o que se tratava, peguei também nisso de, como eu me mudei e eu tô querendo me livrar de muito livro, né, e eu tenho que ler pra saber se eu vou querer passar pra frente ou não, eu acabei pegando e eu me surpreendi quando eu vi que, tipo assim, o personagem tem 25 anos e também tá se questionando sobre a própria vida e tal, e a forma como o Erland Lowe bota esses questionamentos dentro do personagem me tocaram particularmente, mas eu acredito que vai tocar também todo mundo aí que tem 25 anos, apesar de ter 25 anos nos anos 90 e ter hoje, tem ali suas diferenças, mas pra mim o contexto geral do babado funcionou muito bem, tá? Eu gostei muito. Esse livro aqui, inclusive, me lembrou as coisas do Pablo Catadian, né? A forma da estrutura textual. O Pablo Catadian tem essas piras de parágrafos curtos, né? De frases curtas também, que muito me agrada. Inclusive, se vocês não leram Pablo Catadian, recomendo fortemente. Enfim, eu nem falei quem é o tradutor, né? Mas quem traduziu direto do norueguês, veja só você, pro português é o Guilherme da Silva Braga. A Numa é uma editora interessante. Eu tenho alguns outros livros nórdicos deles aqui que eu comprei nesse período aí, na época que o pessoal tava, na época da pandemia, pra ajudar a editora. Enfim, fiquei muito contente com essa leitura, assim, se tornou um dos meus livros favoritos. Sem brincadeira, o Nada também é um livro que vai ficar muito no meu coração, na minha lembrança, porque eu realmente gosto muito dessas histórias de dores do crescimento. Eu tinha uma chefe, né, na última livraria que eu trabalhei, que ela via um livro, assim, sobre growing pains, sobre crescer, etc. Ela falava assim, você vai gostar desse livro. E, assim, claro que o fato de eu gostar da temática ajuda, mas vou falar pra vocês que os dois livros são dois livros imperdíveis, porque também tem escrita diferente, tem uma forma de pegar histórias comuns e simples e deixá-las com um afã mais interessante. Enfim, gente, eu gostei bastante desses dois livros. Fica aqui a dica, esse daqui vocês vão encontrar facilmente aí, eu vou colocar o link na Amazon. Só lembrando também que comprando com o link da Amazon, vocês vão estar ajudando bastante aqui o canal. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, estava morrendo de saudade dessas nossas conversas. Espero que vocês leiam e gostem, principalmente aí a galera que tem 20 e tantos anos, tem que ler esses dois livros, assim, são dois livros sensacionais. E pra quem curte boa literatura também, pra quem gosta de literatura diferente, cara, se você não leu o Índia Super, você vai amar. E se você gosta de romance histórico, por exemplo, ó, o Nada é imperdível também, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Grande beijo, sempre bom estar com vocês e até o próximo domingo.